Você é uma dessas pessoas que vive pisando de ovos por causa de uma pessoa difícil? Olá, eu sou Marta Santos, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Aqui você vai aprender desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e como gestionar as suas emoções. No vídeo de hoje eu vou falar sobre pessoas difíceis, como lidar com pessoas difíceis. Vamos ao vídeo? Uma pessoa difícil é muito difícil, né, gente? Quem é que nunca tem uma pessoa ou não convive com um parente, um familiar, uma amiga, uma mãe, um pai, um marido, aquela pessoa difícil? Você vive ali numa situação tentando controlar tudo, pensando no que você vai falar, porque a pessoa ela é muito difícil, ela distorce tudo, ela é briguenta, ela vive arrumando confusão, tudo que você fala ela entende de outra maneira. Resumindo, ela entende o que ela quer. E o pior é que você tem que estar se equilibrando o tempo todo, pisando em casca de ovos para lidar com essa pessoa. Eu vou trazer aqui algumas estratégias para vocês lidarem com esta pessoa difícil, ou dar um chega para lá, sabe? Se posicionar e mandar essa pessoa, sabe, para bem longe de você. É muito chato lidar com pessoas assim. E onde é que encontramos essas pessoas? Onde elas moram? Onde elas estão? Às vezes elas estão dentro da nossa própria casa, no meio da nossa família, ou no nosso trabalho, na escola onde a gente estuda, na igreja que você frequenta, se você vai em alguma igreja. E muitas das vezes nós não sabemos como lidar com essas pessoas, porque quando você encontra uma pessoa difícil de lidar na escola, que seja na igreja, que seja no trabalho, é mais fácil, porque depois que termina o expediente, você vai para sua casa. Agora, o pior é quando essa pessoa é o seu filho, sua filha, o seu marido, a sua mãe, a sua irmã. Aí fica muito difícil lidar com uma pessoa difícil e ter que conviver com essa pessoa difícil. E às vezes você está ali, sabe, conversando uma conversa normal, um assunto corriqueiro. Aí ela tira aquilo do contexto na cabeça dela, ela torce tudo o que você fala. Eu conheço uma pessoa assim, gente. Ela é uma pessoa muito difícil, muito difícil. Ela imagina as coisas e fica na cabeça dela criando uma situação que não é. E não só eu, mas é uma pessoa da família e a gente já sofreu muito com isso, sabe? Porque ela tem a cabeça assim pequenininha, gente. Ela não quer se desenvolver, ela não quer mudar, ela não tem, sabe, ideia do que é desenvolvimento pessoal. Ela não procura essas coisas, mas ela é assim, se ela sonhar, se ela imaginar, sabe, uma coisinha assim que você fala, gente, ela já leva para o outro lado e é muito difícil, porque ela acaba arrumando um atrito, uma confusão, e às vezes você acaba cedendo por causa que você, sabe, não quer lidar com essa pessoa. E o erro da gente, às vezes, é isso, a gente às vezes afasta da pessoa e não põe ela no seu lugar. A gente fica remordendo e, sabe, a gente fica assim pensando, poxa, por que eu não falei aquilo? Por que eu não falei a verdade? Por que eu não me posicionei? Então é muito difícil uma pessoa assim. E todas as vezes que nós estamos juntas, que nós estamos perto, por algum motivo, por alguma coisa que você fala, sempre torna uma discussão, sabe? Então é muito difícil, gente. E não é só ruim, né? É desagradável, é desconfortável você conviver com uma pessoa assim. Ainda bem, gente, que agora, graças a Deus, eu não preciso conviver com essa pessoa, mas ela é assim, gente, muitos anos, sempre foi assim e não quer mudar e não muda, ela é certa, ela tem razão. Ruim também quando é um colega de trabalho que pega no seu pé, que fica com leve trás, ou um chefe seu, sabe, gente? Eu vou contar uma situação para vocês que passou comigo. Eu vivo aqui na Espanha, né, e eu trabalhava na casa de uma senhora, e assim, sabe, ela era assim, no começo, assim, eu achava ela super legal, até que eu trabalhei com ela um mês, depois eu voltei a ficar com ela, assim, fixo, né. Gente, essa mulher era aparentemente, assim, uma mulher simpática, uma mulher muito educada, sabe, assim, mas com o decorrer do tempo, ela começou, assim, demonstrar ser uma outra pessoa, sabe. Então, um dia eu ia ter férias aqui, ia ter uns dias de Semana Santa, sabe? Aqui o feriado são 4 dias. Quinta, sexta, sábado e domingo. Então é assim, então é uma ponte. Então é onde a gente pergunta se a gente pode livrar esses, porque como é só 4 dias,
É uma ponte, gente, de 4 dias que a maioria das pessoas viaja. E eu cheguei nela um dia, assim, do nada, gente. Do nada, assim, com a maior simplicidade, perguntei pra ela se ela podia me dar 2 dias pra me fazer uma viagem. Gente, ela soltou os cachorros em cima de mim. Ela falou que eu era folgada, que eu era empática. Eu não tinha empatia. Que eu só pensava em mim, que eu era egoísta. Gente, eu vou te falar uma coisa. Ela falou tanta coisa pra mim. E qual foi a minha reação? A minha reação, gente, foi chorar. Foi chorar. E eu ainda falando pra ela assim, senhora, mas não sei, talvez eu não soube me expressar, mas como assim que eu não sou empática? Como assim que eu sou egoísta? Não, eu não sou assim, sabe? Comecei a chorar, gente, a mulher falando. Eu já sei quem você é folgada, você só pensa em você, sabe? Do nada, gente, do nada essa mulher se voltou contra mim numa simples pergunta. Aí eu, pra ablandar a situação, amenizar, eu falei assim pra ela... mas foi só uma pergunta. Ela falou assim, mas você tem que pensar para fazer uma pergunta. Gente, aquele dia eu chorei. Na frente dela, pior foi isso, que eu chorei na frente dela. Eu, assim, não tive outra reação, que não fosse essa, porque eu não esperava, gente. Isso porque eu já estava me desenvolvendo, hein? Já estava me desenvolvendo, faz pouco tempo agora. Eu vim pra casa, gente, arrasada. Eu peguei o ônibus pra vir pra casa, chorava. Depois ela veio conversar comigo e tal, nesse mesmo dia, antes de eu sair. E nada de pedir desculpa, gente, nada de pedir desculpa. Eu fiquei, assim, muito chateada. E o engraçado, gente, que eu voltei no outro dia pra trabalhar e ela não me disse nada, nós conversamos numa boa. E eu era muito de cantar, sabe? Quando eu tô trabalhando sozinha, eu canto muito. Aí eu parei de cantar, sabe? Vi que ela não era, assim, quem eu achava que ela era. E outra coisa, eu pensei assim, aí eu venho aqui pra trabalhar, não venho pra fazer amizade. Mas, gente, aquilo ficou assim em mim assim por eu não ter reagido. Gente, pra encurtar a história, eu demorei 3 meses pra sair dessa casa. Eu sabia que eu tinha que sair. Eu queria sair, mas eu demorei 3 meses pra sair dessa casa. Gente, a situação que eu estava, eu trabalhava com ela de manhã e à tarde tinha outro trabalho. Gente, eu não tinha necessidade de ficar ali. Eu podia ter pego minhas coisas e ter saído. E eu não fiz isso. Eu não fiz isso, gente. Aí eu me senti tão culpada, tão idiota, tão pequena, gente, que eu não acreditava que eu fiz isso. Eu não acredito até hoje, gente, que eu não reagi, tipo, pegando minhas coisas, falando pra ela, a partir de hoje eu já não venho mais. E não, gente, eu voltei. Fiquei 3 meses ainda, voltei a conversar com ela normal, pra amenizar as coisas, sabe? E planejei a minha saída. Saí, gente. Mas eu podia, gente. Não me fez falta nenhuma, gente, porque já tinha outro trabalho, eu já tinha umas reservas. Eu não consigo entender, gente, como é que eu não saí no momento. Então eu fiquei muito chateada, gente. Fiquei muito chateada por essa reação minha. Eu não reagi, gente. A mulher fez o que quis, falou o que quis e ficou por isso mesmo. Então é isso, sabe? Então uma pessoa difícil, ela deixa você assim, em mal situação, sabe? Mas o que a gente tem que fazer quando encontra uma pessoa assim? É pôr ela no lugar dela, né, gente? E eu não soube fazer isso, gente. Então agora eu tô esperando uma outra situação pra me fazer, entendeu? Então quer dizer, eu fiquei assim, gente, como assim? Eu não saí no momento, gente, eu não saí. Eu comecei a contar pra algumas pessoas assim, que próximo de mim, mas eu não tive atitude, gente. Eu não me priorizei, eu não me afastei. E isso é o que me fastidiou mais ainda, sabe? É o que me deixou assim chateada, foi a minha reação que eu tive, gente. Foi uma coisa difícil. E o pior de tudo, gente, que uma pessoa assim, ela faz você sentir culpada, sabe? Ela faz você, às vezes, calar porque às vezes você pensa assim, deixa eu deixar pra lá, porque pelo menos eu não arrumo confusão, sabe? Então, esse é o problema de lidar com uma pessoa difícil. É que você, às vezes, se cala, você tem razão, você se cala porque você não quer ter conflito, você não quer ter discussão, você não quer ter desentendimento. Aí essa pessoa deita e rola, né, gente? Ela reina porque ela já conhece o seu ponto fraco, ela vê você vulnerável e por aí vai. E quando você se cansa dessas pessoas, você pensa assim, eu não posso seguir assim, eu não posso continuar perto dessa pessoa, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso me afastar. E aí é muito mais difícil você se afastar de uma pessoa que você está acostumada a viver, sabe, com ela. Você convive com ela, então é muito difícil, gente, se afastar, porque às vezes essa pessoa vive dentro da sua casa, o seu marido, a sua esposa, é o seu filho, sabe? Como você vai afastar de um filho, como você vai afastar de uma filha, tá entendendo? Então é muito complicado, gente. As pessoas difíceis, às vezes, elas nos traz... Às vezes eu penso que isso é
um tratamento, sabe? É para você sair da zona de conforto. É Deus, assim, usando essas pessoas para você mudar, sabe? Para você subir para outro nível, para você desenvolver, para você... É teste. Eu creio que essas pessoas são teste na vida da gente, sabe? Eu acredito que seja teste na vida da gente. E hoje eu trouxe para vocês algumas pessoas difíceis de lidar. A primeira delas, gente, é a pessoa fofoqueira. É aquela que leva e traz. É a pessoa que está o tempo todo falando de outras pessoas. E eu acredito muito nessa via de mão dupla, sabe? Assim como ela traz, ela também leva. Então tem que tomar muito cuidado com a pessoa fofoqueira, sabe? Pessoas invejosas, gente, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoas. Pessoas também muito difíceis de lidar. São pessoas que sentem insatisfação pelo sucesso alheio. O seu sucesso, algo que você faz, incomoda essa pessoa. Incomoda muito essa pessoa. Tudo que você faz, todas as suas conquistas, ela deseja. Ela não celebra com você. Ela fica insatisfeita com o que você conquista. E às vezes ela te compara com outras pessoas. Ela te critica excessivamente, sabe? Tipo, sabe aquela pessoa assim, gente, invejosa? Deixa eu te falar, uma pessoa invejosa. Por exemplo, que você arruma seu cabelo, você tá morena, você fica rúbia, você fica loira, então fica aquele cabelo lindo, maravilhoso. Aí você vai num lugar, todo cabelo maravilhoso, linda, maravilhosa, e num lugar que a pessoa tá. Quando você chega, ela fala pra outra pessoa assim, nossa, que horror, ficou horrível, que loucura que ela fez. E às vezes a pessoa fala, nossa, como ela ficou legal. Ah, não, essa cor não ornou pra ela. Ela não fica bem loira. Sabe aquela pessoa assim, gente? Pois é, essa pessoa é perigosa. E essa inveja, gente, surge de um sentimento de inferioridade e frustração. Geralmente as pessoas invejosas são pessoas frustradas, pessoas que se sentem incapazes, sabe, de conquistar algo. Elas nem tentam, gente, elas nem tentam. Elas ficam assim, comparando com outras pessoas, sabe, e desejando que as pessoas se dão mal, porque ela não consegue, gente, ela não consegue ficar bem ou ficar perto de pessoas bem-sucedidas, pessoas batalhadoras, pessoas que buscam sair adiante. Ela se sente incapaz, ela é uma pessoa incapaz de conquistar o que o outro conquistou. Por isso que tá aí a inveja, sabe? Ela está sempre desejando o que é do outro. E ela sempre desejando ter o que o outro possui. E ela se sente mal com a prosperidade alheia. E a terceira pessoa, gente, é aquela pessoa negativa. Como é difícil você viver com uma pessoa negativa. Essa pessoa, ela tem visão pessimista da vida. Ela está sempre queixando e criticando algo ou alguém excessivamente. E essa pessoa, ela evita mudar. Ela só foca nos problemas. Ela só foca nos problemas do que na solução. Mais nos problemas do que na própria solução. E o que fazer com essas pessoas difíceis de lidar? Você vai ter que aprender a pôr um ponto final nesta situação. Porque senão você acaba adoecendo. Por exemplo, você tem que chegar na fofoqueira e dizer para ela, olha, a partir de hoje você não me traz mais conversa, eu não gosto desse tipo de situação e eu não quero mais que você, sabe, venha na minha casa, que você esteja na minha vida, porque você sempre tá levando e trazendo. Se afastar, gente. E a pessoa, gente, invejosa também, né? A gente não sabe qual é a pior. Então, gente, a invejosa é igual. Você tem que se posicionar e afastar desse tipo de pessoa, sabe? Não, gente, ficar pensando no que os outros vão falar. Ai, mas se eu afastar vai ficar chato. Não. Preserve a sua saúde mental. Preserve a sua saúde mental. Porque você não pode estar fraca ou vulnerável perto de uma pessoa assim. Você tem que brindar a sua mente e dar um chega pra lá nessas pessoas. Porque esse tipo de pessoas, você convive com elas meia hora, gente, e elas te deixam mal, super mal. Eu conheço uma pessoa, gente, que ela é pessimista, sabe? Ela já amanhece dizendo assim, se o tempo tá nublado, nossa, que tempo mal. Se tá chovendo, ai, que asco, ai, que, nossa, que difícil o dia, sabe? Ela só foca no dias que são mal. Às vezes, quando você está perto dessas pessoas, elas sugam a tua energia sem que você percebe. Você fica com dor no corpo, dor de cabeça. Você não tem energia pra nada, sabe? Você se sente mal perto de pessoas assim, sabe? Então, você tem que se afastar, se impor, se afastar dessas pessoas e não aceitar aquilo que não te faz bem. Aquelas pessoas que não te faz bem. E como você pode se livrar dessas pessoas difíceis? Você evita estar em reuniões familiares, festinhas, encontros,
Se, por exemplo, se você vai numa igreja, a pessoa está na igreja, você se afasta, senta separada dessa pessoa, não precisa ficar de mal, não precisa ficar desejando mal e falar nada, você senta longe dessa pessoa. Se ela é da sua família, por exemplo, você evita, sabe, estar em rodinhas conversando. Se você, por exemplo, tem uma pessoa dentro da sua casa que ela é conflitiva, negativa, pessimista, então você vê, sabe, faz o que você tem que fazer quando estiver perto daquela pessoa, no almoço, no jantar, aquele momento de conviver ali, ó, depois você se afasta, vai ler um livro, vai fazer um exercício, vai dar uma volta, mas não deixe, sabe, que essas pessoas te suga a tua energia e que te adoece, sabe? Se afaste, tenha o mínimo de contato, somente o necessário. Eu tenho certeza que você já pensou em várias pessoas difíceis da sua vida. Então aqui está essas estratégias para você lidar com essas pessoas difíceis. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa nos comentários, comenta aí para mim como que você consegue lidar com as pessoas difíceis, se na sua casa tem pessoas difíceis, se no seu trabalho tem pessoas difíceis, deixa eu saber como você lida com pessoas difíceis ou se você não consegue lidar com pessoas difíceis. Escreve aí nos comentários, tá bem? E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha no grupo da família, compartilha com seus amigos, salva. Esse é um vídeo para você ver mais de uma vez, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né, de se impor, de pôr aquela pessoa no lugar dela, sabe? Então, é isso aí, gente. O vídeo chegou no final. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!